Fala galerinha do sétimo ano, tudo bem? E aí, me conta como é que tá o seu estudo de casa? Tá dando tudo certo? Espero que sim. Mais uma vez gostaria de deixar aqui pra você que você pode contar comigo para o que você precisar. É só você colocar para mim nos comentários que eu respondo prontamente. Adorei já essa interação, o pessoal colocando aqui nos comentários, né? Isso é muito bom, gosto muito de receber as mensagenzinhas de vocês, tá bom? Então fiquem à vontade, porque eu sempre vou estar acompanhando, certo? Sei que é a nossa única forma de interação até então, mas fico muito feliz ao ver os nomezinhos de quem está acompanhando lá cada aula. Então é uma forma de pelo menos saber que a gente está próximo, né? Distante, próximo. Paradoxal, mas é isso. Então, conta comigo para o que vocês precisarem, ok? Que eu estarei aqui. Olha a imagenzinha que eu coloquei para a aula de hoje. A gente já começa uma aula reflexiva dessas duas belas imagens. Me diz aí, Vini, o que você poderia responder para mim quando eu te perguntasse o seguinte? Que sentimento te transpassa, que sentimento vem à tona quando você analisa a imagem desse menininho aí, Vini? Fala pra mim. E aí você, Elia, aqui embaixo, essa imagem aí desse rapaz que por trás tem um desenho, um esboço, né, de ser musculoso e tal. Gente, olha que imagens mais fofinhas. A gente tem ali um menininho que ele está se abraçando. Automaticamente eu quero te mostrar que a aula de hoje a gente vai falar sobre algo muito importante que pouquíssimas pessoas ligam, chamado amor próprio. O ato de eu ver as qualidades que eu tenho, sabe? E acima de tudo elevar que eu sou assim por isso e eu sou feliz por isso, sabe? Isso é muito importante e a nossa aulinha de hoje é exatamente sobre isso. Então, você tá preparado? Porque eu já tô. Pegou seu material? Marca texto, canetas coloridas, lápis, borracha. Vamos começar? Então vamos lá. Seguinte, nosso livro maravilhoso. A gente vai começar, então, corrigindo essa atividade, certo? Que era referente aos textos que falavam a respeito, né? Eles por eles mesmos, Twims, viram, repórteres e contam tudo, ok? Então, quero a participação de vocês, viu? Vamos lá, a questão dizia assim: o texto que você acabou de ler é uma reportagem, gênero normalmente publicado em jornais e revistas, ok? Considerando o meio em que a reportagem foi publicada, você considera a linguagem foi adequada? Olha só, quando a gente trabalha uma reportagem, né, que tem um público-alvo, né, que é a questão do público mais jovem, acima de tudo, quando é uma linguagem que ela foi menos elaborada, mas não quer dizer que não houve o compreendimento da situação, certo? Muito pelo contrário, foi uma matéria bem escrita, bem produzida, certo? Então, assim, eu espero que você tenha colocado que sim, né? Então, olha a próxima. A reportagem aborda a geração que se situa entre a infância e a adolescência. Você diria que esse tema é de interesse público, Lia? O que você colocou aí? Você acha que esse tipo de matéria é de interesse público, Sofia? O que vocês colocaram aí? Coloca aí embaixo para te ler depois. Logo no primeiro parágrafo da reportagem, descobrimos quem são os tais Twins mencionados no título. Qual é a origem do termo é citado, que a palavra derivou-se, né, de between e por aí vai, que significa entre dois elementos, né? Elise e Maria Eduarda são duas garotas de 11 anos, apresentadas no início da reportagem. Por que elas resolveram deixar as roupas com estampas fofinhas no fundo do armário, hein, gente? Provavelmente elas já diziam que esse tipo de roupinha fofinha era coisa de criança, né? Vamos lá, próximo. Há um interesse comercial muito grande nessa nova geração. Comercial, gastar, né? Circule no texto uma passagem que comprova essa afirmação, a questão de gastos. Ele veio colocando pra gente assim, no terceiro parágrafo, quando ele diz super ligados em moda e tecnologia
eles já consomem cerca de 25 bilhões de dólares por ano e ainda ajudam a decidir as outras compras, questão da família e tal. Isso daí, hein? Olha o próximo. Uma das características dos Trims é o questionamento constante, né, perante os pais. Aponte uma causa citada na reportagem para justificar esse comportamento. Olha só, um grande motivo que você poderia ter colocado aí seria exatamente que as crianças atualmente, crianças e adolescentes, têm sempre a informação muito próximo, muito perto. Isso faz com que você tenha mais conhecimento de causa, né? Conhecimento e tudo mais de mundo. E acima de tudo, quando você conhece, quando você estuda mais, faz com que você seja mais questionador perante a várias situações, né? Então a própria informação, o mundo da informação, ela faz com que você seja mais questionador, né? E ele continua. Muitos pais se preocupam com o fato de seus filhos terem abandonado os brinquedos tradicionais. Como a psicóloga vê esse fato? Vamos lá. Olha só, é engraçado porque ela não vê motivos para preocupação. Ela, acima de tudo, ela vem citando que são fases, né? São etapas que a criança, o adolescente, ele precisa passar, né? O ato de que você deixou de brincar não quer dizer que você está pulando etapas, apenas literalmente está acontecendo a sua etapa, cada um no seu tempo, certo? Olha o próximo. Segundo a psicóloga, os Trims não querem crescer rápido e virar adultos. O que eles desejam é chegar à adolescência. Por que ela faz essa afirmação? É engraçado, né? Porque ela cita que para essa idade e tudo mais, eles dizem que os adultos, o mundo do adulto é chato, né? Por que o mundo do adulto é chato? Porque é cheio de responsabilidades, ok? Sobre a tão esperada conquista da privacidade, veja o que Vitor Zappellini, de 13 anos, diz. Aí a gente vai ter mais autonomia para sair, né, a hora que quiser, fazer coisas mais legais, sem precisar de pai para ir, levar, buscar. E aí, me diz uma coisa, Ana Beatriz, você concorda com essa fala do colega aí? Carlinhos, você concorda com a fala dele? Miguel Thiago, conta aí pra gente. Você concorda? Acha que é isso mesmo? Passando então... 8. Se a fase é mais difícil, né, para os Trims, também não é fácil para os pais e tudo mais. Seus pais já reclamaram de que você não fica junto, né, que não tem tanto tempo quanto eles gostariam? Aí, conta pra gente. Relação de casa, conta aí pra gente. Segundo a reportagem, dar beijinho no pai na hora da escola, né? De entrar pra escola e tudo mais, é um mico. E aí? O que todo mundo colocou? Vocês concordam com essa situação? Coloca aí pra mim embaixo, tô louca pra ler seu comentário. Que outro comportamento comum na sua infância passou a ser hoje uma situação embaraçosa que você não faria mais por vergonha perante a situação? Hein? O que você colocou? Daí, indo com bastante calma, pessoal, qualquer dúvida, volta o vídeo, todo mundo tem um tempo específico para interpretação textual, para entender, compreender, então volta com calma o vídeo, sem problemas. E aí, abre depois no nosso capítulo 8, olha essa imagem que todo mundo adora tirar aí uma selfie, né? E aí, a selfie nada mais vem para mostrar pra gente de que é algo que eu tiro daqui, ó, de mim, algo frontal, certo? E aí ele foi e colocou pra gente lá assim, ó, bem bonitinho. Eu me amo! Chega uma hora na vida em que é preciso olhar pra si com carinho. Afinal, nós somos o resultado daquilo que vivemos e precisamos valorizar nossas experiências, destacar qualidades. É muito mais fácil fazer-se respeitar quando se tem autoconhecimento, ou seja, conhecer sobre si mesmo.
Não é nada fácil lidar com as transformações do próprio corpo, né? Com aquela brincadeira dos amigos que adoram fazer comparações, a questão da incompreensão, né, da família e tudo mais. Aí ele colocou para você algumas perguntinhas bem pessoais e eu quero que você responda. Fique à vontade, sendo no seu caderno de interpretação ou no próprio livro, tá bom? Passa para mim aí, ó, página 144. Socorro, sou fofo! E aí ele começa assim. O autor, numa crise de autoestima e de autocrítica. Quem não passa por isso? Tá bom, eu admito. Não adianta negar, fingir é inútil, de nada vale lutar contra os fatos. Uma hora na vida, a gente tem que assumir, se contentar com o que tem, olhar adiante do espelho e aceitar que ele nos desenvolve. Sou fofo mesmo, e daí? Se pudesse escolher, eu não seria. Queria ser um cara irresistível, musculoso, alto, desses que fazem as mulheres suspirarem quando passam e cochicham, vermelhinhas. Nossa, que homem! Eu as esnobaria, as trataria mal, e elas sempre voltariam aos meus braços, claro. E ele vem literalmente conversando com a gente, com nós, né? Acima de tudo, ele vem fazendo vários comentários a respeito de uma palavra que a gente já falou a respeito, chamada estereótipo, né? O ato do você fazer um conhecimento que se diz prévio, né? A respeito de algo que é muito atual, né? Constituição de questão de corpo, que tem que ser assim, magro, tem que ser assim, assim. Então, assim, é um texto bem bacana, com uma linguagem bem bacana. Termina de ler com calma e vamos para a primeira perguntinha que diz assim, ó. O autor abre a crônica revelando que enfrenta uma crise de autoestima. Como estava sua autoestima no momento em que ele inicia o texto? Como é que estava essa autoestima dele? Elevada, mais baixa? Quais aspectos o autor demonstra valorizar mais em um homem? A beleza física ou as outras qualidades como a educação, a elegância, o companheirismo? Ele pediu até para você justificar sua resposta, tudo bem? Então analisa com calma e coloca aí pra gente. Logo no primeiro parágrafo, o autor admite que é fofo. Qual é o sentido que ele dá a essa palavra nesse primeiro momento? No primeiro momento, o que significa para ele ser fofo? Como é que você chegou a essa conclusão? Quais palavras, indícios do texto que ajudaram você a constituir essa resposta? No terceiro parágrafo, Antônio Prata cita 3 atores, Rodrigo Santoro, do Moscovis e o Klein Steinwood, né? Faça uma pesquisa rápida sobre essas pessoas. Por que você acha que ele utilizou esses 3 homens? Ele citou no texto. Por quê? Daí, ele veio para 4 e disse assim, ainda analisando o terceiro parágrafo, você vai ter que voltar no terceiro, preencha a tabela a seguir, relacionando as características que o homem ideal teria, segundo o texto, e os impedimentos que o próprio autor enfrenta. Vamos lá, plano físico e o plano comportamental. Aí você tem que colocar nas 2 tabelinhas, ok? Levante hipóteses. Como teria surgido essa imagem do homem ideal? Homem ideal, como é que teria surgido isso? De onde, né? 5. Convencido de que não atingiria o padrão ideal, o autor decide apelar para as técnicas mais complexas de persuasão com as garotas, né? A questão de contar piadas. Por que ele considera essa técnica mais complexa? Ao fazer o uso dessas técnicas, as garotas passaram a chamá-lo de fofo, né? De contar piadas, chamaram de fofo. Qual é o sentido desse adjetivo nessa situação, não mais naquele primeiro momento? Agora mudou, né? O sentido. Qual seria agora? C. Tal reação feminina surpreendeu o autor? Ele, né, para ele foi algo mais novo elas fazerem uma análise a respeito disso? O autor revela que, no início, não se sentia confortável com o rótulo, né, que as garotas passaram a lidar. Por que você acha que ele reagia dessa forma, né? Que no início ele não estava, né,
tipo, perante a situação, ele não se sentia confortável. Como ele se comportava para evitar esse tipo de rótulo? Como é que ele estava se comportando perante a situação para evitar, né, esse tipo de forma de falar com ele? Dentro desse contexto, levante hipóteses. O que poderia significar a frase "eu afastava quaisquer equívocos", apertando a opção Conan, o Bárbaro? Daí, no intertextualizando embaixo, ele colocou para você uma explicaçãozinha para te ajudar a responder isso, ok? O autor, afinal, convenceu-se de que ser fofo é a melhor tática para atrair as garotas? Você acha que sim ou não? Coloca aí pra gente. Na 8, considere a última frase do texto. Modéstia e orgulho à parte, não é uma atitude fofa? É possível afirmar que o autor... Aí você vai colocar A, B, C ou D. Coloca pra gente. Então, passando um pouquinho, vamos abrindo na página 149, que seria uma continuação, né, daquela partezinha do capítulo anterior, dos streams e tudo mais, né? E aí ele colocou assim, ó, eles só pensam em namorar, como dizia a música, né? Mas também se preocupam com a relação com os pais e tentam entender o mundo em que vivem. Tirar mais proveito da internet, se aproximar dos amigos, ir bem na escola, discernir entre o certo e o errado. E ele continua falando desse vínculo, né, da questão com os pais, com a escola, com o estudo, com a própria internet, né? 1. Observe a primeira parte do título da reportagem. Eles por eles mesmos. Considerando seu teor. Por que você acha que o título foi utilizado, né? Nessa matéria, esse mesmo título. A reportagem se inicia com uma paródia do trechinho da música do Luiz Gonzaga, né? Ela só pensa em namorar, o quê? É só isso mesmo que os streams desejam? Justifique sua resposta. Isso, você vai fazer uma análise do que você acha com o que foi dito, tá bom? Por que o mundo Twin é comparado a um universo paralelo, além, né? Você diria que essa reportagem tem como público-alvo apenas os pré-adolescentes? O que você acha? Que características presentes nos repórteres foram determinantes para a boa execução da tarefa? Quais são essas características? Um aspecto do universo Twin foi escolhido para ser o tema central da matéria, ok? Qual foi esse aspecto central, ou seja, mais importante? Que subtemas foram explorados? Subtemas, você tem um tema central e você tem outros tópicos, não menos importantes, mas que são divididos, né? Meus amores, eu vou ficando por aqui, eu espero que eu tenha conseguido tirar as dúvidas, ok? Façam com calma, sem pressa, ok? Mas façam todos os exercíciozinhos que a gente fez a leitura agora, que você acompanhou comigo no seu livro, ok? E qualquer dúvida, não esquece, eu tô aqui pra isso, pra te ajudar. Um beijo enorme e saudade de cada um de vocês.